Opa, salve Maria Imaculada, Riquelme aqui. Gostaria de conversar com você neste vídeo sobre a diferença que existe nos dias litúrgicos e os seus graus de importância, uma solenidade, uma festa, uma memória, e o grau de complexidade ritual, de solenidade ritual que se pode aplicar em cada um desses dias. Você vai ter incenso, diácono, canto e coisas desse tipo. Eu vejo que o pessoal faz uma certa confusão, achando que uma solenidade tem que ter obrigatoriamente turíbulo, canto e todos os elementos de uma missa ritualmente solene, enquanto uma memória tem que ter elemento nenhum, tem que ser completamente sóbria. Existe sim uma certa lógica nesse pensamento, mas o que quero apresentar aqui é o fato de que, legalmente falando, ou seja, na legislação atual, não existe esta obrigatoriedade. Então vamos entender aqui a distinção que se faz entre esses diversos conceitos, entre essas diversas definições litúrgicas. Primeiríssima coisa, eu sei que no rito antigo tinha aquela, ainda tem, né, o rito ainda existe, aquela diferença ou classificação entre primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. E que, de certo modo, os dias eram encaixados nessas classes e elas já determinavam certas características que haveriam no rito da missa. No nosso rito atual, na legislação atual de São Paulo VI, não existe mais esta distinção, tá? Esta determinação em classes. Nós temos sim uma tabela de precedência dos dias litúrgicos que divide eles em três classes, primeira, segunda e terceira. Mas essa tabela existe muito mais como uma forma de hierarquizar esses dias para o caso de eles coincidirem numa determinada data, mas não significa necessariamente que estas classes já indiquem as características das missas que estão inclusas nelas. Veremos isso agora. Primeiríssima coisa, então, é isso. Existe uma diferença, não há mais aquela classificação exata como havia antes. Segundo, dias litúrgicos. Temos agora uma separação do que é dia litúrgico e do que é solenização ritual. O missal abre uma ampla possibilidade para o uso do incenso, do canto, da presença do diácono. Isso se encontra na instrução geral do missal romano. O incenso, por exemplo, ele ainda é, evidentemente, um elemento que soleniza uma missa, que torna aquela ocasião mais bela, e por isso é que eu uso o termo ritualmente complexa, ou seja, existem mais elementos no rito integrando a cerimônia da missa. Porém, o número 276 da Instrução Geral diz que em toda e qualquer missa se pode utilizar incenso. Então, não é característica de uma missa que tem o grau de solenidade, mas é característica de uma missa que se celebra de modo solene. Todos os elementos, então, terão normas próprias para o seu uso e bastante flexibilidade no uso de cada um deles. Em relação aos dias litúrgicos, nós temos agora uma separação. Aquilo que é dia litúrgico vinculado ao tempo, digamos assim, e aquilo que é grau de importância das celebrações vinculadas aos santos inscritos no calendário geral e também a outros elementos ou datas importantes da vida cristã, da vida da igreja. Dias litúrgicos. Nós temos o domingo, principal dia da semana, que é o dia do Senhor, dia de preceito, e que por natureza possui no rito da missa o Glória e o Credo, com exceção dos domingos do Advento e da Quaresma, que possuem somente o Credo e não possuem o Glória. E nós temos os dias da semana que, por natureza, são dias simples, sóbrios, e que não possuem nem o credo e nem o glória no rito da missa. Esses são os dias litúrgicos vinculados, digamos, aos dias da semana. E existe os graus de importância das datas dos santos, como eu disse. Estes graus são memória, festa, solenidade. As memórias podem ser facultativas ou obrigatórias. São facultativas quando o santo em questão, embora esteja inscrito no calendário, ele não possui uma importância para a Igreja Universal, ou seja, para toda a Igreja, para todo o orbe católico, no rito romano, claro.
Já as memórias obrigatórias são daqueles santos que possuem, sim, importância para toda a Igreja Latina, para todo o rito romano, e por isso suas celebrações são fixadas e impostas como uma obrigação. As festas dizem respeito a santos de uma importância maior do que aqueles das memórias. Nossa Senhora, os santos apóstolos e outros santos deste naipe, deste calibre. E, enfim, as solenidades dizem respeito diretamente a grandes mistérios da nossa fé. Normalmente, no nosso Senhor Jesus Cristo, alguns mistérios relacionados à Santíssima Virgem Maria, como a sua Imaculada Conceição, e, é claro, algumas celebrações vinculadas a santos. É o Dia de Todos os Santos, por exemplo, e a solenidade de São Pedro e São Paulo, os gloriosos apóstolos, colunas da igreja, né? Grandes colunas sobre as quais a igreja fundamentou o início e também o desenvolvimento da sua doutrina e da sua missão. As memórias não possuem o credo e o glória. As festas possuem o glória, mas não possuem o credo, e as solenidades possuem o glória e o credo. Veja que então essa distinção aqui diz respeito a apenas estes dois elementos que entram no rito da missa. Mas, no que diz respeito aos grandes elementos de solenização ritual, a presença de um ou dois diáconos, a presença de concelebrantes, a presença de mais ministros executando as funções, o uso de paramentos mais belos, o uso do turíbulo, o uso do canto em toda a celebração, estas coisas são de livre uso ou conforme normas próprias, a depender do caso, né? Que a missa concelebrada, por exemplo, existem normas para acontecer. Ela não é, digamos, sugerida para todos os dias, né? Existem dias especiais em que elas são mais importantes de serem feitas. Veja que, então, não existe nenhuma norma que obrigue uma solenidade a ser celebrada com solenidade ritual, com turíbulo, com canto e etc. E também não existe nenhuma proibição de uma memória ser celebrada com esses elementos. Nada impede, portanto, repito, que um padre celebre na capela privada em casa, com a assistência de um ministro, sem canto, sem incenso, sem nenhum dos elementos solenes, celebre sem nada disso, um dia que seria uma solenidade. Por exemplo, um padre que reza em casa o dia de Nossa Senhora Aparecida. E nada impede também que na paróquia, com a presença do povo, de 2 diáconos, de 10 concelebrantes, incenso e canto, se celebre o dia de uma memória de um santo comum ali do calendário geral. Nada impede. Evidentemente, existe muita conveniência, por isso eu disse que aquele pensamento era lógico, né? Se um dia é uma solenidade, então ele tem mais importância no calendário e convém que este dia se destaque de algum modo, com os elementos já citados, com o uso de flores, paramentos mais belos, etc. E convém, igualmente, que uma memória, um dia menos importante, tenha menos elementos de solenização. Só que isto é o que eu digo conveniente, é o que convém, é o que é mais lógico e me parece benéfico para que os fiéis encarem cada dia conforme a sua importância de fato. Porém, apesar de ser o mais conveniente, o mais sugerível, né, o mais aconselhável, legalmente falando, não é uma obrigação. Então veja que hoje o missal dá muita liberdade para que o celebrante e aqueles responsáveis ali pela organização da missa tenham, digamos, mais opções para organizar cada dia. Há bastante flexibilidade nas opções para as celebrações litúrgicas. Essa é a distinção, então, que se faz. Existem outros elementos a se comentar, é claro, que não cabem nesse vídeo, só queria tratar deste assunto rapidamente. É uma das coisas que, novamente, me perguntam muito, me chegam muitas questões, porque o pessoal faz esta confusão devido digamos, a coincidência dos termos, né? Como que uma solenidade não é celebrada de modo solene? Como que um dia simples não é celebrado de modo simples? Pois é, existe sim esta possibilidade nas normas atuais. Se esse vídeo foi útil, compartilhe, curta, comente, faça alguma ação
do seu agrado para ajudar este canal a prosperar. Não se esqueça de verificar aqui embaixo a sua inscrição e espero que Deus te faça santo o mais rápido possível, nem que seja a pauladas, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fui, um abraço.